Fernando Zanuso. A lei do serviço de atendimento ao consumidor, que obriga a resolução de problemas por telefone, vale apenas para alguns segmentos empresariais. Por isso, muitos clientes esperam um longo tempo por solução que nem sempre chega. O que fazer? Como é possível diminuir o tempo de espera? Nossos entrevistados nesta edição são os advogados Ricardo Martins Limonge, especialista em direito do consumidor, e Fábio Maciel Ferreira, voltado ao direito do trabalho. Pergunte, tire suas dúvidas, conte sua história e passe uma boa madrugada com a Gaúcha. O programa é produzido por Débora Cademartori, Voltaire Santos e Thiago Boff. Na equipe técnica, nesse momento, Thiago Barbosa, Alex Almeida, Paulo Fraga, Wilson Vieira, Celestino Neto e Maico Costa. Nosso apoio de Amanco, a marca da inovação. Sicredi, gente que coopera, cresce. Conecticar, acabaram as filas em pedágios e estacionamentos. Então, vamos falar hoje sobre a Lei do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o conhecido SAC. Está em vigor desde 2008 para garantir um atendimento rápido e gratuito, porém, a regra não vale para todas as empresas. Redes de lojas, fabricantes de alimentos, por exemplo, estão desobrigados a atender com agilidade, a ter um serviço efetivo implantado para seus consumidores, para receber reclamações, para resolução de problemas. Então, o que fazer? Como recorrer? E será que a culpa, às vezes, de quem busca o atendimento é só do atendente, ou será que eles são mal preparados? Né? A gente acaba recorrendo ao serviço de atendimento ao consumidor, e aí tem um atendente lá que é inflexível e tal, mas a culpa é dele? Será que é uma política da empresa? Será que ele também não é vítima, né, de algum tipo de assédio? Pois bem, nossos convidados de hoje são os advogados Ricardo Martins Limonge, especialista em direito do consumidor. Boa madrugada. Boa noite aos ouvintes. E além do Ricardo, Fábio Maciel Ferreira, que é advogado especialista em direito do trabalho. Boa madrugada, bem-vindo. Boa noite. Muito bem. A Lei do Serviço de Atendimento ao Consumidor de 2008, né, ela engloba quais segmentos da indústria e do comércio? E por que os outros ficaram de fora? Bom, né, essa lei ela veio numa época que houve uma grande expansão no mercado, né, principalmente da área da telefonia, e se exigiu muito uma providência porque os reclames do consumidor não estavam sendo atendidos no tempo devido. Os serviços de atendimento eram muito precários, né? Uhum. E com essa lei se buscou, de alguma forma, melhorar. A gente vê que houve uma melhora, ainda que seja hoje, a gente note muita dificuldade de atendimento ainda, mas isso ainda já chegou um tempo que foi pior. Antes da legislação, o atendimento era muito precário, né? Às vezes a pessoa tinha que se dirigir até o local para ser atendido, quando na hora da venda, na hora de entregar, de vender o produto, essas questões eram bem simples de ser resolvidas. Tu era atendido na hora, tudo era fácil, e quando surgia alguma intercorrência, alguma insatisfação e havia uma reclamação, a gente não tinha um atendimento tão rápido, né? Então essa legislação ela veio no sentido de regular inicialmente a questão dessas pessoas que têm hoje uma agência regulamentadora do governo que controla o setor da energia elétrica, o setor da telefonia, TV a cabo, bancos. Então, essas entidades que têm uma fiscalização maior do governo federal, elas se exigiam um saque de atendimento 24 horas, com prazos de atendimento de minutos no telefone, prazo de resoluções de demandas em até 5 dias, né? Então essas são as inovações, Anusa, assim, básicas, né? Iniciando assim essa discussão. Uhum. Bom, então as empresas de tecnologia têm de implementar esse serviço efetivamente, mas os supermercados, por exemplo, outros tipos de lojas, eles podem colocar um serviço de atendimento ao consumidor para auxiliar, mas não é obrigado a resolver. Como fica essa relação? Não, toda empresa idônea que cria ele procura te colocar um serviço de atendimento ao cliente eficaz, né? O que acontece? Só que esses serviços que são colocados por essas empresas não sujeitos a essa lei, é mais uma liberalidade dela para conquistar o cliente, para atender melhor o seu cliente, né?
né, essa lei, na verdade, ela está tratando, ela traz punições, e as punições são aquelas que já são previstas desde a época do Código do Consumidor. Então, mas é nesse sentido, né? Se busca, né, através dessa lei, que se analogicamente as outras empresas atendam também nessas demandas nesses prazos que essa lei fixa. E muitas vezes, se a gente vê demandas na justiça, né, se o atendimento, ainda que a empresa não esteja sujeito, né, a essa lei, mas se faz o consumidor passar por um estresse tão grande, tão dificultar, criar uma dificuldade muito grande para ele, se aplica às vezes analogicamente um tempo adequado, qual é um tempo razoável de ser atendido, né? Se tem uma legislação que fixou um determinado prazo para uma empresa de uma concessionária pública de energia elétrica atender uma demanda, uma empresa para um serviço talvez até mais fácil de ser respondido ao consumidor, se aceitaria que a empresa demorasse muito mais tempo. Isso aí tudo, ainda que não tenha lei, mas dentro de um processo particular entre as partes, onde alguém move uma ação na justiça, buscando algum ressarcimento por parte do consumidor, né, buscando, isso aí ajuda a aumentar até o arbitramento do judicial de uma eventual indenização. Uhum. Sim. Que mudanças deveriam ser implementadas nessa lei? Tudo que é regulamentação é importante, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito grande e segmentar assim em setores da economia e tentar harmonizar num único diploma, com um único prazo. A gente sabe muitas vezes que uma demanda de uma empresa, vamos estabelecer assim, numa lei que em 5 dias eu tenho que dar uma resposta ao consumidor e solucionar o problema deles. Às vezes isso pode ser impossível para um determinado ramo da economia. Sim. Então isso que eu acho que é a maior dificuldade, que até hoje não se regulamentou todos os setores, né? O que está mais regulamentado é essa questão de telefonia, bancos, que tem o controle do governo em cima, né, do cumprimento das obrigações junto ao consumidor, né? Então, isso é que eu vejo de mais dificuldade. Mas tem outras situações, o fato de um supermercado, por exemplo, como tu citaste, não estar sujeito a essa lei, não exime ele de não prestar um bom atendimento para o consumidor. E tem hoje o consumidor inúmeros mecanismos de buscar reclamações, desde a delegacia do consumidor, os PROCONs e o próprio advogado da confiança dele para buscar algum tipo de ressarcimento. Tem muitos projetos tramitando no Congresso para melhorar a lei? Para modificar? Projetos assim são inúmeros, né? De tudo que envolve essa questão do Código do Consumidor, tem associações que trazem ideias, né? Mas assim, em estágio avançados, Anusa, assim, de grande repercussão, assim, não tem nada assim que possa modificar assim a situação que a gente tem hoje, né? O que houve recentemente foi a questão da inclusão no nosso sistema de direito, né, do ordenamento jurídico, foi a lei do comércio eletrônico, né, que não era muito pouco regulamentado o comércio pela internet, né, e essa lei ela trouxe alguns requisitos básicos, que é como tu ter uma razão social explícita no site, dizer quem tu é, né, porque antigamente a gente entrava no site, não sabia de quem a gente estava comprando realmente, estava comprando de um nome fantasia, né? E então é isso que trouxe de avanço, porque hoje muitas compras se fazem na internet, né? O mercado ele tá crescendo muito nessa área aí. 12:40, qual é a sua questão? Nosso torpedo é o 99719262, 99719262, ou então o nosso WhatsApp, 9503-3848. 9503-3848 e ainda o facebook.com/Brasil na Madrugada. Fábio Maciel Ferreira, advogado especialista em Direito do Trabalho. Bom, com relação às pessoas que trabalham nesse call center, nesse serviço de atendimento ao consumidor, muitas vezes a gente não consegue um atendimento a contento, né? Normalmente querem nos vender alguma coisa, querem trocar a reclamação por um bônus ou por um up no pacote. Aí eu falo de telefonia, de internet e tal. Só que a gente percebe que muitas vezes esse pessoal não tem autoridade para promover aquilo ali, ou está orientado a não fazer. E o INSS registra um número significativo de pessoas que acabam pedindo
assistência, né? Ficam, entre aspas, encostados por depressão, porque sofrem assédio moral. Como é que a gente pode tratar desse tema? Porque ao mesmo tempo que eles não resolvem a nossa questão, eles também são um pouco vítimas. Ou eu estou falando bobagem? Não está falando bobagem. Eu acho que, na verdade, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho são bastante eficazes em controlar essas atividades dessas empresas que prestam esse tipo de serviço. Ele já tem uma legislação diferenciada em relação à carga horária de trabalho, né? É uma carga horária diferenciada de 6 horas. E, além disso, também tem as suas formas de conseguir reclamar, né? Mesmo que, de repente, venham a sofrer essas pressões, né? A fim de não permitir que esse tipo de situação aconteça. E eu entendo que hoje em dia o trabalho dos trabalhadores no call center, né, eles acho que já estão de uma forma ou de outra bem amparados, né? O problema todo, na verdade, é que continuam tendo uma remuneração muito baixa, né? Até porque, na verdade, é uma atividade que não exige muita qualificação, né? Sim. Apenas treinamento. É uma atividade bem grande também. Muito grande, com certeza. E um número muito grande de empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, na verdade, o que sofrem esses trabalhadores é pela falta de estabilidade. Não se vê aí nenhum tipo de evolução ou carreira a cumprir. É um serviço bastante desgastante e degradante mesmo. É transitório. Muito transitório. Mas eu acredito que a qualificação dessas pessoas e a melhor remuneração, de repente, poderiam fazer diferença para todos, não só para eles, quanto para quem recebe o serviço, né? A gente se depara muitas vezes com pessoas que não têm a menor motivação, ou muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo. Não tem a menor noção, de repente, do que serviço a prestar. E aí começa aquela rotatividade do passar de atendente para atendente. Eu não posso resolver o teu problema, preciso te passar para outro setor. E justamente é isso que a lei do SAC proíbe. A lei do SAC, ela é específica a dizer que a pessoa que primeiro atendeu o telefone, ela tem que estar habilitada a te dar a resposta ou dar a solução naquele atendimento. Ela não pode ficar passando para, ou de repente, porque o setor efetivamente não é o dela, ela tem que de repente ficar passando. E a gente inúmeras vezes acaba, né, mudando de atendente para atendente até chegar a solução nenhuma, né? Então, a fiscalização que a lei do SAC exige e realmente precisa ser cumprida é justamente a qualidade do atendimento. É isso que falta, né? E é isso que a fiscalização é exercida apenas em relação a essas empresas que são reguladas pelo poder público. E é o que não existe em relação às outras empresas que não têm essa fiscalização, essa regulamentação. Então, que está em tramitação lá no Congresso a intenção de incluir estas outras empresas na obrigatoriedade de serem reguladas pela lei do SAC. Então, deve haver uma mudança no Código de Defesa do Consumidor. Também. Porque a lei do SAC, na verdade, ela foi criada justamente, o decreto 6523 de 2008, ele foi criado justamente para atender disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, a origem da lei do SAC é o Código de Defesa do Consumidor. Só que, na verdade, ela teve uma destinação muito específica, né? As empresas de telefonia, empresas aéreas, transporte, e ela não atende as demais. Então, como o Ricardo disse antes, e aí é que vem a dica para o consumidor, definir muito bem quem é que ele está escolhendo para lhe prestar o serviço. Qual é que é a referência que essa empresa tem no mercado, o que ela se conhece do produto, do serviço que ela presta, né? Para aí sim ter alguma tranquilidade maior de repente ser atendido num eventual problema. Muito bem, 12h46, nós voltaremos a seguir, depois do intervalo, conversando mais com os advogados Ricardo Martins Limonge e Fábio Maciel Ferreira. Você envia sua questão por torpedo, 99719262, o DDD aqui da região metropolitana, não esqueça, é o 51, ou o nosso WhatsApp, 9503-3848. Falaremos ainda sobre não conseguir atendimento pelo SAC, como deve proceder, enfim, é um programa destinado a você, consumidor. Amanco Sicredi Ipiranga, 12h46, agora em Porto Alegre, tempo seco, 15 graus 2 décimos.
Prêmio RBS de Educação para Entender o Mundo. Um reconhecimento a quem aproxima o leitor do texto, o mediador de leitura. Se você tem um projeto em qualquer disciplina, conte para nós. Neste ano, jovens vão ter nosso apoio para tirar seus projetos do papel. Faça também o curso online sobre mediação de leitura. Inscrições até 18 de julho pelo site prêmiorbsdeeducação.com.br. Apoio técnico, SEMPEC. Realização, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e Grupo RBS. Chegou a hora de ajudar o Instituto da Criança com Diabetes a tratar de milhares de crianças. E agora você pode fazer isso de várias formas, adquirindo sua camiseta da Corrida para Vencer o Diabetes e acessando www.missõesdobem.com.br para contribuir com 7 missões especiais. Participe! 16ª Corrida para Vencer o Diabetes. Fazer o bem é a nossa missão. Dia 25 de maio, às 10 horas no Parcão. Instituto da Criança com Diabetes. Atuar é uma palavra de muitos significados. Atuar é, para alguns como eu, ganhar a vida. Para outros, atuar é uma diversão. Mas para a Kinder, atuar é muito mais. A Kinder, há mais de 20 anos, atua para dar reabilitação e educação a 300 crianças com deficiências múltiplas. E para que a Kinder possa continuar atuante assim, precisamos de mais protagonistas. Você pode fazer o papel principal na vida dessas crianças. Faça sua doação. Kinder, Centro de Integração da Criança Especial. Táxi, você pode me levar no centro, por favor? Ah, não vai dar não, hein, chefia? São 19 horas e eu tô parando. Ah, tudo bem, eu vou em outro. Ih, vai não, hein? Todo táxi para às 19 horas. Já imaginou se todo mundo tivesse que parar o que faz às 19 horas? Com o rádio é assim, e justo quando você mais precisa, na hora do rush. Por isso, a flexibilização do horário da Voz do Brasil, das 19 às 22 horas, precisa ser aprovada já. Acesse avozqueuqueroouvir.com.br e participe do abaixo-assinado, uma campanha de toda a sociedade com o apoio da Abert. Em 2006, deu Kaká na estreia. Cafu dominou, encarou a marcação adversária, ainda Cafu, pé direito da bola, tentou no meio pro Kaká, dominou, ajeitou pra bater, vai ser o gol, atirou, gol! Gol! Em 2014, vai dar Gaúcha, presente em todas as cidades sedes da Copa do Mundo. FM 93,7, AM 600, é com Hexa que eu vou. Agora, através do WhatsApp, você manda com mais agilidade mensagens de texto, vídeo, fotos e sugestões de pauta para a Rádio Gaúcha. Em qualquer horário, para qualquer programa. 95033848. WhatsApp da Rádio Gaúcha. Uma nova plataforma de interação com você. 95033848. Meia-noite, 50 minutos, estamos de volta com o Brasil na Madrugada pela Rádio Gaúcha e as 30 emissoras da Rede Gaúcha Sat aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A Manco, a marca da inovação. 1 em cada 3 brasileiros já usa a marca que mais cresce no Brasil. Hoje o tema é direito do consumidor, também direito do trabalho, com o Fábio Maciel Ferreira e Ricardo Martins Limongi. Bom, algumas questões já estão chegando, né? Por exemplo, o Douglas Augusto pergunta, ele tem a prática de utilizar um jogo virtual, certo? E não está funcionando direito, ele quer saber como ele pode reclamar, como ele pode usar o Código de Defesa do Consumidor para que essa empresa tenha uma melhorada no serviço. Bom, essa questão teria que ver, a gente... assim como uma preliminar às perguntas que vão ser feitas no programa, é importante que o ouvinte tenha ciência que fica difícil para um advogado, às vezes, dar um parecer sem avaliar uma situação concreta em todas as suas interfaces, né? Mas, assim, uma pergunta da maneira como é feito, a primeira indagação que surge é se é uma empresa do Brasil que está sujeita ao código, se é um site hospedado no Brasil, se é uma empresa do Brasil, se há alguma sujeição dela em relação à legislação do Brasil. É um site nacional. É um site nacional. Licenciado, que licencia um programa. Bom, então se ele é um site nacional, ele está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Ele está protegido, esse consumidor, pelo código. Então ele tem vários mecanismos, né,
Se o programa tem defeito, qual é o direito básico assim, do consumidor, assim, bem em poucas palavras, né? Eu compro um produto, eu tenho que receber aquele produto 100% ele funcionando. Se ele funciona menos ou se ele não funciona, é meu direito exigir a devolução do dinheiro ou exigir uma minoração do valor. O armário veio com a cor errada, eu aceito esse armário com a cor errada, mas eu quero uma diminuição do valor. Ou eu não quero esse armário, eu quero a devolução total. E quem escolhe isso é o consumidor, onde está, é um direito básico dele. Então, se o site, se ele comprou, se ele está comprando um programa onde ele fez um pagamento e ele não está tendo o retorno do produto que ele esperava receber, ele pode fazer a troca e pedir o dinheiro de volta, né? Esse é um direito básico que ele tem. O problema é que às vezes a pessoa quer o produto, né? Quer uma melhoria, né? Então teria que também ver se o defeito está relacionado ao produto, se o problema não está relacionado a um próprio defeito da rede interna da casa dele. A gente não compreende muito essas questões técnicas, né? Tem que ver bem aonde está a causa do produto não estar funcionando. Se o problema é no produto, ou pede a troca ou pede o dinheiro de volta, né? É o básico. Assim. Uma outra pergunta que chega é sobre a obrigatoriedade que a empresa impõe aos funcionários, e essa vai para o Fábio Maciel Ferreira, de não entrar pela porta da frente, sim só por uma porta lateral, pelos fundos. Isso tem como questionar? É uma norma da empresa? Ele não dá mais detalhes aqui, mas isso é ilegal? Não, eu não vejo como legal se essa for uma regra para todos os funcionários. Vai ser ilegal a partir do momento em que, de repente, a prática fica restrita a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e não a todos. Então, teria que se analisar também aqui se a situação ela é uma norma da empresa, porque o local de entrada dos funcionários é aquele, o vestiário fica ali, o relógio ponto fica ali, e realmente é uma questão de logística, né? Os consumidores entram pela porta da frente, os funcionários entram pela porta de trás, justamente porque ali é o acesso que facilita a organização do trabalho. E tem uma coisa até para fazer uma colocação adicional, né? A gente tem muito nessa situação de entrada e saída de funcionário a questão da revista, né? Teria que ver se essa norma está atrelada à revista, né? Porque a revista também tem-se hoje entendido, né, que se ela é uma revista discriminatória, ela gera um dano ao empregado, né? Ele sofre um constrangimento frente aos demais. E essa revista hoje está sendo um pouco revista. É bem discutido isso na Justiça do Trabalho, se ela é lícita, se não é lícita. Tem situações que a gente vê decisões que ela foi entendida como lícita e tem decisões que a gente vê que ela passou do limite, vamos dizer assim, do razoável, né? Constrangeu demais as pessoas na revista. Então, às vezes também essa norma da empresa está relacionada a isso. Daí talvez o ouvinte, se pudesse esclarecer mais. Muito bem, mas pelo que ele relata aqui é um supermercado. Eles têm que entrar por trás, por uma entrada lateral. É isso que ele acha que não é o correto. Vamos adiante aqui. Fiquei sem TV. Eu acho que não é a televisão, e sim TV por assinatura. De 18/4 a 6/5. O técnico só apareceu quando pedi cancelamento da assinatura. Até o momento não recebi o desconto na fatura pelo serviço não prestado. O que fazer? Pergunta a IVA, ou o IVA de Porto Alegre. Isso é um direito básico dele, pedir o desconto sem falar em algum outro dano que ele queira buscar na justiça por outros prejuízos que ele tenha sofrido, né? Porque hoje a televisão ele é um meio de comunicação, é um meio de tu te comunicar com o mundo. Então tu ficar sem televisão hoje pode ser sim motivo até para uma indenização por danos morais buscada. Não um valor, não vai ficar rico com isso, né? Mas é uma forma até de ter a empresa uma punição por esse descaso, né? Porque não é razoável, né? Porque esse tipo de atividade ele é regulado por esse decreto, né? E o prazo de atendimento é 5 dias de resolução, né? Pode inclusive se fazer uma reclamação no PROCON, pode fazer uma reclamação na própria agência que regula a atividade, né? E isso aí é direito bem básico dele. Ele tem o direito de desconto na fatura da proporção dos dias que ele não obteve o serviço é o mínimo do direito que ele tem. E pelo que a gente pôde ver ali, o período que ele ficou sem acesso ao serviço foi grande.
E eu acho que dentro de uma conclusão aí, o dano que ele sofreu ele já pode ser até presumido, né? Porque, justamente como o Ricardo disse, a televisão hoje dentro do lar é diversão, é informação, e acaba que ele realmente teve um dano grave, né? No período que ficou sem o serviço e foi mal atendido ainda por cima. O Pedro de Gramado faz a seguinte questão. Ele cita a operadora aqui, queria cancelar um pacote da operadora tal de TV, querem cobrar, não é a nossa patrocinadora aqui, mas de qualquer maneira não vou falar. Se fosse ou não fosse, quer dizer, não, o fato é ajudar o serviço e não uma caça às bruxas, né? Queria cancelar o pacote da TV por assinatura, querem cobrar uma taxa de R$60. Sou obrigado a pagar esse valor ou posso recorrer? Se não for pedido demais, peço que fale um número da Anatel. O número da Anatel é 1331. 1331. Simples assim. E no caso dele, que eles querem cobrar uma multa para ele desistir. Isso pode ou não pode? Essas multas elas estão previstas nos contratos que tu faz de adesão, né? São contratos de adesão. Não é uma multa abusiva, dependendo do valor do pacote que ele fez. O que ele tem que justificar é o seguinte: se a rescisão, se o cancelamento dele é pela simples vontade dele de cancelar para assinar uma operadora que ele entende melhor hoje, uma concorrente melhor, a multa, vamos dizer, seria um desligamento sem a empresa ter dado alguma causa, esse desligamento, algum serviço mal feito, eu entendo que não é uma multa não razoável. Mas, claro, tem que se olhar contrato, tem que sempre se olhar a situação concreta para te dizer se é devido ou não. Mas não entendo como uma multa. Agora, se a empresa está praticando, o serviço cai o sinal toda hora, não tem um atendimento a uma justa causa desse consumidor em querer essa rescisão, eu entendo que pode cobrar a multa pelo outro lado. Ele pode pedir a multa. Porque quem está dando causa indireta à quebra desse contrato é a operadora. Eu estou desistindo de uma assinatura porque tu não está me trazendo. Eu vou desistir de uma assinatura de um celular porque na minha casa esse celular não pega. Então eu não tenho, e quando foi vendido pegava. Foi informado que pegava. Então eu tenho direito não só de quebrar aquele contrato de fidelidade, que às vezes tem, como até ficar isento dessas multas. A gente tem um minutinho para antes do hora certa, e a minha pergunta é, não sei se tu ia falar nesse sentido, esse papo de fidelidade que às vezes é exigida em troca de um contrato maior, né, e de um desconto. A empresa dá um desconto, mas quer a fidelidade. Isso é legal, isso? Acaba, entre aspas, virando legal, porque na verdade ele te dá uma opção e te faz uma oferta, né? Estou te dando desconto se tu aderir à fidelidade. É claro que de repente está nivelado que, mas se eu não quiser a fidelidade, né? Bom, então não vou te dar o desconto. Normalmente é isso que acontece. Normalmente isso acontece. Mas eu só estava pegando o gancho ali da consulta anterior. Essa questão dele motivar a rescisão... Vamos fazer o seguinte, Fábio. Claro. Meu momento Lauro Quadros do programa. Vamos deixar para depois do intervalo, que vai apitar 1 hora no Digital da Gaúcha. A Manco Sicredi de Ipiranga. Até daqui a pouco. Cremers, em defesa de uma medicina ética, eficiente e igualitária. Notícia na hora certa, no sinal 1 hora. Projeto que flexibiliza a lei para a instalação de antenas de celular é retirado da ordem do dia na Câmara de Vereadores. Tribunal de Justiça pretende implantar processo eletrônico em 70 comarcas até o fim do ano. Vacinação contra a gripe atinge meta entre idosos no estado. 14 graus e 8 décimos. Tempo seco em Porto Alegre. A previsão para esta terça-feira é de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. O dia será de temperaturas amenas, começando com frio. Em Pelotas, a mínima prevista é de 7 graus. Em Caxias do Sul, a máxima não passa de 19 graus. O Cremers está disponibilizando aos médicos e empresas médicas novos mecanismos para pagamento das anuidades. Acesse a área médica do portal cremers.org.br ou informe-se pelo telefone 3219 7544. Trânsito. Não há nenhuma ocorrência de destaque no trânsito nas principais rodovias do estado e nas principais vias da região metropolitana.
Será retomada nesta terça-feira a votação do projeto da Prefeitura de Porto Alegre, que cria o Fundo Cicloviário. Vereadores votaram parte das emendas nesta segunda-feira, mas por falta de quórum a sessão foi encerrada. Entre as emendas aprovadas está a do vereador Castro Gildo, do PTB, que garante um valor semelhante aos 20% da arrecadação de multas de trânsito para investimentos em ciclovias. A diferença é que esse valor sairia do orçamento geral do município. A Justiça Federal Gaúcha passa a contar com a primeira vara do Brasil especializada em conciliação a partir de julho. A 26ª Vara Federal de Porto Alegre será responsável por discutir questões cíveis, administrativas, fiscais, previdenciárias, além de temas em que a lei permita uma solução pacífica. CREMERS, em defesa de uma medicina ética, eficiente e igualitária. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat, às 2h. 14 graus e 8 décimos, 1h03. Giro do Placar. O meio de semana será de rodada completa da Série A do Campeonato Brasileiro, a sexta da competição. Na quarta-feira, às 7h30, o Inter tenta manter a liderança, jogando no Couto Pereira contra o Coritiba de Celso Rotti. No mesmo horário, o Flamengo encara o Bahia, no estádio Cláudio Moacir, em Macaé. Às 9h, tem Cruzeiro e Sport Recife e Criciúma contra Chapecoense. O Grêmio entra em campo às 10h no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Botafogo. No mesmo horário, tem Corinthians e Atlético Paranaense e o Fluminense contra o São Paulo. Na quinta-feira, às 7h30, 2 jogos: Goiás e Santos e Palmeiras e Figueirense. Às 9h de quinta, o Vitória encara o Atlético Mineiro. Giro do Placar. Oferecimento Amanco, Quatzolite Weber, Loja Sertel, Languiru, Capeniza Seguradora e Malhas Ferju. Está de volta a promoção Torcida Premiada. Gremistas e colorados, fiquem ligados no futebol da Gaúcha. Vocês podem ganhar uma camiseta oficial do seu time. Envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br com nome completo, telefone e responda. O que você faria para ganhar a camiseta do seu time? Confira o regulamento no blog Promo no Ar. Oferecimento Leroy Merlin. Tudo para construir, reformar e decorar. Realização Rádio Gaúcha. Hoje, no Brasil, existem mais de 28 mil pessoas na fila por um transplante de órgão. Uma espera que pode levar dias, meses ou até mesmo uma vida. Sim, pessoas perdem a vida esperando e um único doador consegue tirar até 8 pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag #1salva8. Declare-se doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Chegou o segundo prêmio RBS de Educação para Entender o Mundo. Um reconhecimento a quem aproxima o leitor do texto, o mediador de leitura. Se você tem um projeto em qualquer disciplina, conte para nós. Neste ano, jovens vão ter nosso apoio para tirar seus projetos do papel. Faça também o curso online sobre mediação de leitura. Inscrições até 18 de julho pelo site prêmiorbsdeeducação.com.br. Apoio técnico, SEMPEC. Realização, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e Grupo RBS. Precisando vender seu carro ou imóvel? Aí vai uma notícia incrível. 1 em cada 2 anunciantes do ZH Classificados fecha negócio. Quer outra notícia boa? 2 em cada 3 pessoas que procuram um imóvel buscam no ZH Classificados. Ou seja, é retorno certo para o seu anúncio. E o melhor, é rápido e muito fácil anunciar. Ligue 32-139-139 e anuncie no ZH Classificados. Ligou, vendeu. Felipão já escalou a seleção brasileira. E que todos juntos tenhamos daqui para frente um norte. Seguimos em direção àquilo que mais desejamos, conquistar o campeonato mundial aqui no Brasil. O time da Rádio Gaúcha também já está escalado com a seleção brasileira. Pedro Ernesto Denardim, Vianney Cardet, Sérgio Boas, José Alberto Andrade, Luciano Périco, Cheder Fernando e Marques Damasio. No Rio de Janeiro, Kleber Grabowska, Silvio Benfica, Luiz Augusto Alano, Cristiano Cardoso, Eduardo Gabardo e Sérgio Guimarães.
em todas as sedes. André Silva, Felipe Gamba, Leonardo Acosta, Rodrigo Oliveira, Rafael Collin, Felipe Daroit, Eduardo Matos e Felipe Napinga. Em Porto Alegre, Marco Antônio Pereira, Adroaldo Guerra, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Rafael Sequim e Genésio Souza. Todas as sedes, todas as seleções, todos os jogos, tudo. Onde tiver um jogo, lá estará um profissional da Rádio Gaúcha. É com Hexa que eu vou. Oferecimento GVT, Santander e Fiat. Fernando Zanuso. Boa madrugada, 1h07 desta terça-feira, dia 20 de maio de 2014. Tempo seco, temperatura baixa no Rio Grande do Sul. Agora na capital, 15 graus 2 décimos. Em Caxias, 12. Em Santa Maria, 14. 13 em Pelotas, onde juntamente com o Rio Grande teremos o início das operações da Gaúcha Zona Sul a partir do dia 1º de junho, no 102,1 FM. Nas demais cidades onde temos estações, 15 graus em Uruguaiana, 15,5 em Cruz Alta, 18 em Santa Rosa, 14 em Passo Fundo. Amanco, Sicredi e Ipiranga com o Connect Car são os nossos apoiadores. O tema de hoje, respondendo a pergunta aqui do Valdomiro de Igrejinha, direito do consumidor. Estamos no estúdio com o Fábio Maciel Ferreira, que é especialista em direito do trabalho, mas que atua junto com o Ricardo Martins Limonge, especialista em direito do consumidor. Então tem várias questões sobre consumo, sobre a relação consumidor-empresa, trabalhador-empresa, que podem ser solicitadas, enviadas por vocês pelo 99719262, o Torpedo, e o WhatsApp 9503-3848. 99719262 é o Torpedo, é SMS, e o WhatsApp é o 9503-3848. Tem uma pergunta aqui da Valéria. Essa é para o Fábio responder. Acho, obviamente, que é uma conversa, então podemos trabalhar a questão. Valéria, técnica em enfermagem, trabalha em casa de pacientes por conta própria. Afirma que muitas vezes tem que se submeter à abertura da bolsa na hora da saída. Acha que essa revista é um constrangimento. O que pode ser feito? Não é só a polícia que tem direito de revistar a bolsa de uma pessoa? Realmente é um constrangimento. Na verdade, numa situação como essa, a relação empregado-empregador, ela tem sempre uma relação de confiança. E ainda mais numa situação como essa, como ela coloca, em que ela trabalha numa residência de família, como cuidadora. Mais do que nunca, existem formas e formas de se fiscalizar o trabalho e, especialmente, a confiança tem que ser mútua. Realmente, eu acho que ela, de uma forma ou de outra, deve reclamar ou opor a sua resignação em relação a isso, né? E, de toda forma, se de repente tiver como condições de dizer não a isso, optar por uma nova colocação que de repente não lhe coloca esse constrangimento. Ricardo, se a pessoa não confia na outra, não chama então? Eu entendo que ela falou que trabalha por conta própria. Imagino que ela trabalha várias residências, né? Até estranha, né? Até é meio de se estranhar que isso aí se dê em âmbito residencial, né? Porque o âmbito residencial, às vezes a gente põe uma pessoa para cuidar do nosso familiar, do nosso ente querido, um filho, e a gente às vezes não se preocupa com o cuidado com o filho, mas se preocupa em revistar a bolsa para ver se está levando alguma coisa de casa, né? Essa questão de valor, assim, a gente tem que sobrepesar, né? Às vezes a pessoa até a gente não entende muito como é que deve ser essa relação, né? Mas o normal não é acontecer em nível de empregado doméstico ou mesmo trabalhando por conta numa casa de família. Não é comum acontecer isso, porque o empregado doméstico ele é tratado às vezes como uma própria pessoa da família, né? Então a revista dentro da casa é uma coisa assim que foge o senso, o comum. E tudo que é aquilo que foge o comum, né, Zanuso, assim, em tudo que é residência isso acontece. Ela pode até acrescentar na pergunta dela, se ela trabalha em várias residências, é numa específica. Isso aí prova que ela está sofrendo um constrangimento e talvez até por desconhecimento dessa patroa ou desse patrão, né? De se submeter essa pessoa e está praticando uma ilegalidade com relação a ela, né?
E se essa situação é insuportável para ela, ela cabe sim, ela pode até reclamar isso, uma indenização em relação a isso, se isso aí é uma coisa insuportável para ela. Tem pessoas que toleram um constrangimento, como é que eu vou explicar assim? Tem pessoas que sofrem iguais constrangimentos, uns toleram, outros não toleram. Então isso é muito da pessoa, né? Então talvez até uma conversa dela com que a gente está agora na conciliação, né? Vamos pensar assim. Por quê? Porque aconteceu, de repente conversando com a pessoa, porque talvez esse patrão passou por uma experiência passada onde ela foi furtada dentro de casa e resolve desconfiar de todo mundo, né? Então é ruim colocar uma pessoa sob suspeita e essa pessoa, de outro lado, tu dá dando total confiança para cuidar do teu ente querido, né? Muito bem, o Carlos de Porto Alegre fala também da fidelidade. A gente vai repetir. De repente, quem está pegando o trem agora, está nos ouvindo a partir de agora. A fidelidade exigida pelas operadoras de telefonia é válida? É aquilo que a gente tinha falado antes. É uma questão contratual, né? E além de ser uma questão contratual, é uma questão promocional, né? Muitas vezes a gente acaba aderindo a isto porque tem um benefício, né? Cabe, na verdade, analisar a situação de fato para ver se a fidelidade realmente vai trazer uma vantagem ou, pelo contrário, vai acabar criando um problema para futuro desligamento, para futuro, num futuro a pessoa arrependimento, resolver mudar de ideia. Então, essa a primeira análise a ser feita. E uma outra coisa que é aquela que a gente estava falando quando terminou o bloco passado, eu ia aproveitando o gancho aqui, eu ia só colocar. A lei do saque, ela obriga ao fornecimento do protocolo. Todos os registros são gravados, todos os atendimentos feitos são registrados, então que todo mundo saiba que sempre que for atendido por um serviço de atendimento ao consumidor, seja ele regulado pelo Serviço Público Federal, o serviço que é prestado ou não por uma empresa que não tenha essa fiscalização, que é justamente onde a gente coloca a diferenciação, procure sempre anotar todos os protocolos, saiba que se tiver que recorrer a algum tipo de reclamação judicial, pode requerer a empresa, ela tem que ter guardado, em alguns casos, por até 90 dias, em outros por até 2 anos, os registros, tanto de voz quanto de dados em relação às suas reclamações, suas solicitações. E isso é muito importante para que no futuro, quando houver uma reclamação, quando aquilo acabar caindo no judiciário, se tenha efetivamente a prova do que aconteceu quando se fez a reclamação. Muito bem, vamos adiante aqui, atendendo a solicitação que é enviada pelo WhatsApp 95033848, em Gravataí na escuta. Grande abraço, Alex Tavares. Em Viamão chegou o inverno, diz o Marcelo Laflor, centro de Porto Alegre. Saque de serviço público existe? Pergunta o Leandro, de Recife. Bom, o serviço público ele teve o avanço que é a lei do acesso à informação, né? Hoje existe o prazo de 20 dias. Qualquer direito de petição, qualquer informação sendo de um órgão público, ele tem que ser prestada. Não pode ter resistência, né? Pode ser, inclusive exige algumas situações que tem que estar disponível até em site, como portal de transparências. Então, a pergunta assim, se tem que ter um saque, né? Ela não tem uma legislação nesse nível, ela tem uma legislação no outro sentido, de ter que dar pro cidadão comum, né, toda a informação que ele pedir, né? A informação que ele pedir. Agora, se ele está tratando de um serviço público, de uma concessionária, que a gente paga uma tarifa d'água, tarifa de luz, daí essas aí, por essa legislação, ela tem que ter o saque. Então, essa é a diferenciação, né? Mas voltando ao assunto ali, a questão do fidelidade, se é legítima ou não, né? O que as pessoas têm que entender é que na hora que contrata, ela faz um contrato de adesão com as empresas, onde elas optam pela opção de ter uma fidelidade por um período grande. Então, eu estou assinando um contrato hoje que vai me durar 24 meses. Eu vou ter uma prestação reduzida nesses 24 meses.
Ocorre que, se nesses 24 meses o serviço não estiver sendo prestado a contento, ele tem o direito de rescindir o contrato sem pagar as penalidades decorrentes dessa quebra, porque essa quebra está se dando por culpa do serviço mal prestado. Então, agora, se a minha quebra é simplesmente porque é uma opção minha, que eu vi uma situação melhor, eu quero simplesmente trocar, não tenho nenhuma reclamação pontual em relação ao atendimento que eu estou recebendo, ou serviço que eu estou recebendo, então eu não posso tirar o direito da empresa de cobrar aquelas penalidades que tem no contrato pela rescisão, pela quebra da fidelidade, vamos dizer assim. Porque ela te trouxe uma vantagem, ela às vezes te adianta, vamos pegar o caso do telefone, né, que às vezes eles adiantam o aparelho, então não pode também o consumidor enriquecer-se à custa do outro. Então a gente tem que trabalhar aí com uma boa-fé, né? Tudo parte de um princípio de boa-fé, né? A fidelidade ela só pode ser quebrada daí nessas circunstâncias, se não paga as decorrências do contrato. Né? Tem um ouvinte que trabalha aqui no hipermercado e escreve: quando a pessoa sai para ir embora, passa por uma porta estilo de banco e ficam constrangidas com ela apitando. Se tiver qualquer moeda, o cinto, tudo dá sinal, eles ficam mandando passar de novo. Está constrangendo as pessoas que são revistadas. Isso é legal? É uma saída do trabalho, isso. É um procedimento assim que a gente não entende como ilegal, porque assim, a gente só vai dizer o que é ilegal se a lei proíbe, né? Tudo tu tem que ver a situação concreta, né? Se há um detector de metal, assim, ele não está te discriminando, porque está todo mundo passando por aquele detector no metal. Que nem quando a gente vai entrar num avião ou numa agência bancária, todos passam por aquilo, né? E não é incomum. E é tão comum, às vezes, apitar, que eu acho que pode estar havendo um exagero desse ouvinte no sentido de se sentir constrangido, ou alguém achar que pelo fato de ter apitado, ele estaria, de alguma forma, levando alguma coisa indevida que não fosse dele. O apitar é por questões de estar com um metal, que às vezes o relógio, ou às vezes a sensibilidade, às vezes tu está com uma fivela de cinto, toca, outras vezes tu passa e não toca. Então é muito tênue. Vai ter que ser interpretado esse caso dele para ver se houve uma discriminação ou um constrangimento efetivo mesmo. Né? Pelo relato dele aqui, todas as pessoas que passam ficam constrangidas. A Miriam Cardoso está nos ouvindo. Alguém de Juí aqui pergunta: minha empresa paga funcionários com atraso. Alguns recebem em dia, outros não. Há algum tipo de discriminação? Fábio? Não pode pagar com atraso. Ela paga em dias diferentes, assim. Não. Atraso e em dias diferentes. A legislação diz que o pagamento do salário é até o 5º dia útil de cada mês. Né? Sendo seletista, sendo essa forma de contrato, vamos supor, pode haver outro tipo de contrato. Então, o cara é vendedor viajante, autônomo, são outras circunstâncias. Mas sendo seletista, contrato de trabalho é o 5º dia útil, depois do 5º dia útil, já tem, além das infrações legais também, multa e inclusive pode motivar a rescisão do contrato de trabalho pelo atraso dos salários. Então aproveita e responde para o Érico de Caibaté. Se uma empresa paga diárias aos funcionários quando eles viajam... Não, vou de novo aqui. Zanuso, pergunta ao doutor. Se uma empresa paga diárias aos funcionários quando a manda da empresa a outra cidade, todos os funcionários têm direito às diárias? Recebe diária quem viaja. Sim. Os outros que não viajam, em tese, não têm direito a diárias. Por quê? Porque, na verdade, a diária ela é uma antecipação à despesa que será realizada. Né? Não se pode pretender que o funcionário vá viajar a trabalho e puxe dinheiro do próprio bolso para pagar as despesas. Existem algumas técnicas que também colocam, olha, tu vai pagar a despesa, quando tu voltar eu vou te reembolsar, não sei quanto tu vai gastar, mas a diária existe exatamente para isso. Para custear as despesas para o trabalho. Eu acho que a pergunta dele, ele tem que entender assim, a diária não é remuneração. É uma parcela de indenização. A CLT prevê que se essa indenização superar 50% do valor do salário dele, ela vira uma remuneração.
Então, por exemplo, eu recebo R$1.000, mas ao longo do mês eu viajo tanto que eu recebo R$600 em diária. Essa diária ela é interpretada pela Justiça como uma remuneração. Se ela é inferior a 50% do salário dele, ela é entendida como uma indenização da despesa. Então foi um critério que a lei usou, 50%. Então talvez aí a pergunta dele teria que também ver a situação prática, porque tu tem umas, me pareceu assim, um empregado viaja, ele recebe a diária. Aqueles que não viajam teriam também direito a isso, só se tivesse naquela outra situação de remuneração. Porque daí ele vai integrar, mesmo que ele não viaje, como ele recebeu durante um determinado tempo, acima de 50%, aquilo ali passou a ser salário. Salário é irredutível. Então aquilo agregou ao salário, ele vai ter que manter aquele salário até o final. Então, por exemplo, se ele consegue incorporar uma verba que é de indenização, uma diária, ou uma ajuda de custo de viagem, ele consegue incorporar. Talvez aí que a pergunta dele é que não está muito clara nesse sentido. O que eu entendi ali é que, na verdade, uns ganham, outros não. Precisamos saber, todo mundo viaja. Manda com mais detalhes aqui, por favor, Érico. 1h22, eu pago internet para o meu telefone para poder acessar o meu Face. E já reclamei para a empresa que não funciona todas as vezes. Que vem, se faço recarga, eles já me descontam direto na recarga, Valdomiro de Igrejinha. É aquela coisa de tu pagar um valor, por exemplo, R$ 9,90, aí tu tem um X de dados para utilizar, 500 mega, acabou. Eu também tinha esse plano aqui de grátis, eu não conseguia me controlar nas ligações. E aí eu cortei, porque justamente isso. Tu usa um pouco, daqui a pouco acaba. E aí tu tem que fazer uma nova recarga. Nesse caso, como é que fica essa relação? Assim? Porque é evidente que tu não usa aqueles 500 mega. É rapidinho se vai, 2, 3 dias, tu acessou, sei lá, várias vezes o Facebook, ou fez uma consulta na internet, ou viu um vídeo, pronto, foi-se. Esse é o direito de informação do consumidor, né? Na hora que é vendido o produto, ele tem que ser bem orientado, né? Todo consumidor, um outro direito básico que ele tem é o direito da ampla informação do produto, né? Às vezes essas propagandas nos induzem erro. Hoje a gente vê propaganda dando uma opção, comecei a assistir, eu vejo propaganda hoje dando a opção, se tu usa mais internet, vai para o plano X, se tu usa mais o telefone, vai para o plano Y. Então hoje já começaram a ver essa necessidade do número de reclamações que vem desse tipo aí. E esse tipo de reclamação vem porque eles vendem como uma situação, é grátis, mas não é grátis. Né? Porque está tudo atrelado num pacote. Se tu recarregar X, tu tem tanto de internet grátis. Se ela fosse grátis, ela já está englobada naquele preço. Então é uma propaganda de certa forma enganosa. Tanto que, se eu nem usei a minha carga toda de telefone e quiser usar mais internet, eu vou ter que recarregar. Então recarrega o telefone junto. Eu não tenho como recarregar só a internet. Entende? Então é esse tipo de propaganda que nos induz em erro, e cabe isso, ele pode reclamar, ele pode pedir uma explicação, pode pedir, quando eu fui vendido, me foi vendido essa ideia e não me deram, então eu quero ser ressarcido, eu quero uma indenização, eu quero ter todos os prejuízos que ele tiver. Muito bem, tem uma questão aqui também trabalhista, o Fernando, meu xará de Gravataí. Por lei, quanto tempo é válido o contrato de fidelidade por TV a cabo? Não era essa, trabalhista. Não, pode responder. Pode responder, por favor, Ricardo. Normalmente eles dão 1 ano, né? Eles dizem, você tem que ficar com a gente mais 1 ano. Pois é, normalmente é 1 ano, mas isso aí não tem um prazo definido da lei do tempo de fidelidade, né? Isso aí é negócio, né? É a concorrência entre eles lá que vai dizer o tempo da fidelidade. Tem empresa que agora está oferecendo sem fidelidade, mas tudo para ganhar mercado, né? Já se comprou telefone? Eu particularmente, eu já vi em 24 meses. Mas o que a gente tem visto assim no mercado normalmente é 12 meses. Mas só para ele saber, não tem assim um prazo definido tanto. Não tem. O que ele tem que exigir é que nesse tanto que ele contratou, ele tem que ser atendido naquilo que ele contratou.
É o que, na realidade, a gente acaba caindo de pato nessa jogada, né? Porque... E nunca é bom, né, Zanussi? Nessa questão tecnológica, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Comprar coisa para muito tempo, porque isso aí muda diariamente, né? Hoje, a cada minuto que passa, é um computador novo no mercado que é lançado, né? Pois é, então, isso não, comprei um telefone, não, tem um plano, faço por um ano, no meio aparece um outro plano melhor, e não pode fazer. A gente estava assessorando uma empresa que estava fazendo compra de computador para uma obra que ia ficar pronta daqui a 6 meses, já queria fazer a licitação, daí o técnico lá sugeriu, não vamos fazer isso agora, porque em 6 meses já muda tudo. Então é muito rápido isso, então sempre é bom contratar as empresas com menos tempo de fidelidade. Muito bem. Paguei a mais por um veículo ter airbag, para ter mais segurança. Sofri um acidente, a frente foi toda destruída e o airbag não abriu. Tem algum direito? Pergunta o Renan de Caxias. Eu acho que nessa questão específica o airbag ele funciona em determinadas circunstâncias. Teria que fazer uma perícia no veículo para saber. Destruiu a frente, vamos confiar no ouvinte. Mas assim, eu já ouvi falar de casos em que o airbag realmente não foi ativado e em outras circunstâncias, com colisões bem inferiores, conforme aonde o impacto houve, o airbag funcionou. Bateu na lata de lixo, ele... Então, na verdade, nesse caso específico, teria que se ver se ele sofreu algum dano, né, físico, segundo se a perícia constatou que o equipamento deixou de funcionar, né, para que ele possa reclamar eventual prejuízo que ele teve. Não, é o defeito de fabricação, né? Daí ele vai ter que buscar esse ressarcimento. Porque ele comprou o airbag não funcionou, né? Então, se ficar comprovado, é tudo uma questão de prova, né, no processo, que foi um defeito de fábrica, a fábrica tem que indenizar. A fábrica, e tem que ser reclamado isso, né? Porque se o airbag não funciona, ainda que não tenha causado dano nele, ele tem o direito de exigir que ele tivesse funcionado, né? Porque ele comprou isso. Então, por esse defeito de fabricação, no mínimo, vai ter que devolver o dinheiro. É uma indenização bem básica, assim, devolver o dinheiro fora algum outro prejuízo que ele tenha. A perícia é muito importante nisso. Muito bem. O Ney, aqui de Porto Alegre, era cliente da Oi TV e há 2 anos. Essa semana fui cancelar e, para minha surpresa, me cobrou multa por renovação de fidelidade. Eu acho que é por quebra de contrato nesse caso, né? Ele tinha fidelidade e eles alegaram que houve a quebra de contrato. Eu tenho uma recomendação pessoal, não sei se vocês concordam. Liga para a Anatel 1331 e fala, olha, cancelei a minha assinatura porque o serviço não era prestado de acordo e estão me cobrando a fidelidade. A Anatel vai te dar uma resposta em 5 dias. E eu comprovei isso, realmente funciona. A atendente da Oi ligou com muita tranquilidade, olha, a senhora fez um registro na Anatel e aí nós acabamos aqui verificando que o senhor tem um protocolo conosco, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, eu quis encerrar o serviço porque vocês não estavam entregando o que prometeram, todos os megas que prometeram, toda a velocidade que prometeram e tal, e eu quero encerrar o contrato. E assim encerrou. Agora estou esperando a fatura só com o que estava assim, o que estava em haver, sem a multa, né? Certamente vou ligar para o senhor. Assim. Mas era justamente aquilo que a gente estava falando. Mas é justamente isso. A reclamação, a Anatel é um órgão que controla, é a agência reguladora da telefonia. E se tu não é atendido, é que nem tu tem do plano de saúde, como é que é me fugiu. Carência? Não, é a mesma agência reguladora dos planos de saúde, qual é que é? Me fugiu agora o nome. Mas, bom... a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS. Bom, tu tem, como na mesma forma que quando um plano de saúde causa uma lesão ao consumidor e o consumidor pode fazer uma reclamação na ANS, a mesma forma pode fazer na Anatel, na Anael, na ATT dos transportes. Essa reclamação, porque eles são os órgãos regulamentadores da atividade justamente para estabelecer os limites dessas empresas, não deixá-la abusar do consumidor, e o consumidor, esse consumidor desse nível de segmento é a grande massa, todo mundo consome. Então é óbvio que eles vão ser regulados pelo governo, a atividade deles. Então, por isso que funciona a Anatel. Mas assim, é complicado assim dizer, é devido ou não é devido essa multa, né? Eu acho que ele tem que buscar
a informação correta, né? Se ele comprou o serviço, está quebrando a fidelidade, ele tem o direito de pedir a isenção da multa se essa quebra de fidelidade está se dando por um justo motivo, não tem dúvida disso. Tem uma outra questão importante que acho que a gente não se deu conta de comentar aqui, que é a proporcionalidade da multa. Vamos supor, a fidelidade era de 24 meses, e nós estamos no mês 22. Tá? E aí daqui a pouco chega a empresa e resolve te cobrar o valor integral da multa, faltando 2 meses para acabar a fidelidade. Isso é importante. Isso é importante, de repente, questionar. Deve ser proporcional. Que ela deve ser proporcional ao prazo que faltava para acabar. Muito bem. O Érico aqui manda mais informação. Ele diz realmente que a diária é para quem viaja, mas uns recebem, outros não na empresa dele. Ah, não. É discriminação? Discriminação e lesão trabalhista. E lesão. Pode reclamar então, Érico. Deve. 1h31, muitas outras questões aqui. Tem alguém avisando que houve um acidente na rótula da Saturnino de Brito com o Anilo Peçanha. A gente vai ver, a Central de Jornalismo vai apurar isso. Vamos ver. Mais uma questão antes do intervalo. A pessoa não colocou o nome. Coloque o nome e a cidade, por gentileza. Meu notebook estragou antes do final da garantia. A empresa fez os reparos e não foi solucionado. Venceu a garantia. Isso em janeiro. Tem algum tempo limite para receber meus direitos? O prazo da garantia ele se suspende com o conserto e começa a contar a garantia de novo, né? Não tem, ele passa, é que nem a história da revisão do carro, né? Eu tenho uma garantia de 3 anos para o meu carro, eu tenho que ir lá fazer as revisões periódicas. Nesse caso, ele detectou um problema dentro do prazo da garantia e esse problema, uma vez consertado, renova-se a garantia sobre aquele item que foi consertado do computador. Agora, se esse problema que ele sofreu no notebook, ele corresponde ao mesmo defeito que logo ali atrás ele mandou consertar, ele tem direito de pedir gratuitamente esse novo conserto. Muito bem, 1h33, tem outras questões aqui que serão respondidas depois do intervalo pelos nossos convidados. A temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, 15 graus 2 décimos, 1h33, Cleo Kuhn com a previsão do tempo, a seguir intervalo e depois Pedro Quintana e as principais notícias. Amanco Sicredi Ipiranga. Até já. Mais uma vez, muito bom dia. A gente está de volta para falar um pouco mais sobre a situação do tempo no sul e agora falando mais sobre as temperaturas, o que é normal nessa nossa segunda entrada. E a expectativa é que a gente tenha para o estado do Rio Grande do Sul temperaturas um pouco menores durante os próximos dias. Já fez frio ontem, está fazendo frio hoje, só não faz frio ou não faz um frio intenso de terça para quarta-feira. Porque de quarta para quinta a gente não tem assim tanto frio, mas tem muita umidade. E o excesso de umidade que a gente tem de quarta para quinta acaba dando uma sensação de frio aqui na região. É um frio diferente, como eu costumo dizer, não é um frio da massa de ar seco, é um frio da massa de ar úmido. E volta a entrar ar seco de quinta para sexta-feira. E aí sexta-feira começa a esfriar de novo. Sábado é que tem um frio seco e forte por aqui outra vez. Então eu espero que as pessoas fiquem atentas ao fato de que o frio chega para ficar. Talvez não seja aquele frio de muita geada, é o frio de pouca geada. Talvez não seja um frio de muita neve, mas é um frio que tem um pouco de umidade sobre o estado do Rio Grande do Sul e mantém essas temperaturas medianas por um período aí de 2, 3 meses, com as temperaturas puxando para menos, porque a gente já está, vamos dizer assim, no final de abril. E a gente vai pelo menos até o início de outubro com essas temperaturas baixas. Setembro, invariavelmente, é um mês. Quando tem bastante chuva, é o mês frio. E mesmo quando não tem bastante chuva, a gente também acaba tendo uma boa quantidade de ar frio aqui na região. Então eu chamo a atenção. Olha, maio com um pouco de frio, junho com um pouco de frio, e a gente vem aí com uma previsão boa com relação ao comportamento do tempo no estado. O mês passado não chegou a fazer frio, mas também estava longe de dizer que estava um período aí de temperaturas altas. Não, as temperaturas estavam um pouco baixas durante boa parte do mês de abril. Claro que não teve tanta chuva, não teve tanta umidade, então os dias eram um pouco mais longos, à tarde a temperatura subia e isso servia para mascarar um pouco a entrada do ar frio, certo? Então essa é a situação que a gente tem. Entra um pouco de ar frio a partir de agora com um pouco mais de intensidade sobre o estado e que deve ficar pelo menos até final de setembro ou final de outubro tomando conta do estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Nem sempre com grande intensidade. Com a previsão do tempo, Cleo Kuhn. Todo dia, a partida recomeça.
Você pode passar a vida tocando a bola de um lado para o outro, ou pode ir na direção do gol. Obstáculos de todos os tipos vão aparecer e vão parar você. 1, 2, 10, 100 vezes. A questão é quantas vezes você vai levantar e quantas vezes irá novamente em busca do gol. A resposta não está nos pés, mas dentro do peito, porque só os apaixonados são incansáveis. Fazem de cada disputa uma final de campeonato, de cada dia como se fosse o primeiro, o último, o único. O nome do jogo é paixão. De onde ela vem pouco importa. O que conta é para onde ela te leva. Grupo RBS. Paixão por quem faz. Paixão por fazer. Chegou a hora de ajudar o Instituto da Criança com Diabetes a tratar de milhares de crianças. E agora você pode fazer isso de várias formas, adquirindo sua camiseta da Corrida para Vencer o Diabetes e acessando www.missõesdobem.com.br para contribuir com 7 missões especiais. Participe! 16ª Corrida para Vencer o Diabetes. Fazer o bem é a nossa missão. Dia 25 de maio, às 10 horas no Parcão. Instituto da Criança com Diabetes. Precisando vender seu carro ou imóvel? Aí vai uma notícia incrível. 1 em cada 2 anunciantes do ZH Classificados fecha negócio. Quer outra notícia boa? 2 em cada 3 pessoas que procuram um imóvel buscam no ZH Classificados. Ou seja, é retorno certo para o seu anúncio. E o melhor, é rápido e muito fácil anunciar. Ligue 32-139-139 e anuncie no ZH Classificados. Ligou, vendeu. Hoje, no Brasil, existem mais de 28 mil pessoas na fila por um transplante de órgão. Uma espera que pode levar dias, meses ou até mesmo uma vida. Sim, pessoas perdem a vida esperando e um único doador consegue tirar até 8 pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag 1salva8. Declare-se doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Em 90, deu Careca. Careca vai fazer o gol, parou, driblou, lá vem o gol brasileiro. Careca, gol! Em 2014, vai dar Gaúcha. Única rádio do Rio Grande do Sul, licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo. Siga o Twitter, @Futebol da Gaúcha. É com Hexa que eu vou. 1h38, estamos de volta, Brasil na Madrugada pela Rádio Gaúcha, em nome de Amanco, Sicredi e Ipiranga. Em Caxias do Sul, nesse momento, 12 graus, é a menor temperatura no Rio Grande do Sul. E aqui em Porto Alegre, 15. Pedro Quintana, quais são as principais, as últimas notícias? Boa madrugada. Boa madrugada, Zanus, aos ouvintes. 369 pessoas já retiraram as credenciais para circular na região do estádio Beira-Rio em dias dos Jogos da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Os comprovantes são para moradores, comerciantes, funcionários e usuários de serviços nas imediações do estádio. Esse credenciamento é necessário, já que durante a Copa, veículos somente poderão acessar a área de segurança mediante a apresentação dessa credencial. Até agora, mais de 2.500 pessoas já se inscreveram no site vizinho da Copa. A Prefeitura espera mais de 3.000 inscrições. A maioria dos que já realizaram esse procedimento mora ou trabalha na Avenida Padre Cacique, que é uma das submetidas a essa restrição. O cadastramento é gratuito e pode ser feito pela internet ou no prédio da Secretaria Municipal de Segurança. Para receber essa credencial é necessário ser morador ou trabalhar na região. O prazo para inscrição e retirada termina no dia 10 de junho. E sobre essa ocorrência no trânsito aqui em Porto Alegre, caso já confirmado pela IPTC, foi a colisão entre um Palio e um Gol, que colidiram na Avenida Saturnino de Brito, perto da rotatória com a Avenida Nilo Peçanha, aqui em Porto Alegre. Esse trecho chegou a ficar parcialmente interrompido durante um certo período. O SAMU prestou atendimento às vítimas que tiveram ferimentos leves. A IPTC ainda atende essa ocorrência. Zanuso. Obrigado, Pedro. 1h40.
Acabaram as filas em pedágios e estacionamentos. Passe no posto Ipiranga mais próximo e garanta já o seu Connect Car. Vamos abrir o telefone agora, nesses minutos finais. 3217-6831, é o nosso telefone, o DDD é o 51, 3217-6831. Vamos adiante. Quem se manifesta agora? Como faço para resolver o meu problema? Pedi o telefone, demorou 4 meses para a instalação e ainda não está funcionando. Disseram que não há nada de errado na linha, mas não recebo e nem faço ligação. 2. A internet já faz 1 mês. Eles prometeram para 7 dias após a instalação do telefone. Até agora nada. O que eu faço? Já liguei para a Anatel e ainda não resolveram o problema. Denis de Caxias do Sul é quem pergunta. Bom, é a frustração, né? Foi adquirido um produto e não veio o produto, né? Então, tem que ser buscado o ressarcimento e procurar um advogado da confiança deles, e para que ele vai saber orientar ele qual é o melhor caminho a ser seguido nessa situação, de buscar junto a essa empresa uma obrigação de fazer aquilo em determinado prazo, sob pena de uma multa elevada diariamente, aplicada diariamente para cada dia de atraso que ela levar, sem os prejuízos do que ele teve até então, né? Então isso são ações até comuns de acontecer na justiça. 1h42, tem ouvinte na linha. Quem fala? Boa noite, boa madrugada, é a Valéria. Oi, Valéria, pois não. É o seguinte, eu trabalho como cuidadora de idosos, eu sou técnica em enfermagem. E eu trabalhei 11 meses numa senhora e ela faleceu e eles assinaram a minha carteira somente na justiça. E acontece que quando eu fui pedir a minha aposentadoria em agosto, faltava 2 meses para completar, então a minha aposentadoria foi negada. Mas alguém lá no INSS prestou melhor atenção e descobriu um valor maior, depositado 2 anos depois da minha saída dessa residência, né? Sim, e aí? Aí acontece, eu pergunto para vocês, eu até agora houve uma série de problemas, eu tive que conseguir as anotações do contador, eu tive uma série de problemas e fiquei sem aposentadoria, entende? A aposentadoria foi negada. Eu queria saber se eu posso, de alguma maneira, interpelar essas pessoas judicialmente. Tá legal, Valéria. Quem vai responder vai ser o Fábio Maciel Ferreira. Valéria, para que tu tenha acesso ao direito que tu pretende, é muito importante que tu faça a comprovação do tempo de serviço. É muito importante que durante esse período que tu teve de vínculo, tenha sido recolhido durante todos os meses as contribuições previdenciárias que vão te dar direito a que tu tenha o reconhecimento da tua aposentadoria. Mesmo que faltem 2 meses, é necessário que, de repente, se tu não conseguir, se esse período todo, mesmo que comprovado, não for o suficiente, tu buscar outras formas de prova. O INSS, além do vínculo de emprego, ele também admite outras formas de prestação de serviço, desde que com contribuição. Então é importante que tu venha te assessorar de um contador ou de alguém especializado nessa área do direito previdenciário, justamente para fazer prova desse período que falta, para que tu venha requerer novamente a concessão do benefício da aposentadoria. Tu sempre vai ter o direito de requerer e fazer prova para conseguir comprovar o tempo de serviço necessário para a tua aposentadoria. 1h45. Tem uma mensagem aqui enviada por WhatsApp. Cadê? É o Jonathan Oliveira, de Gravataí. Com relação à cláusula de carência nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos na planta, a mesma é eficaz ou a construtora não pode prorrogar unilateralmente a entrega das chaves? Não, prorrogação unilateral não existe. O que na verdade não é uma cláusula de carência, né? É uma cláusula assim, vamos dizer de, ela já diz lá no início do contrato que a entrega está prevista, por exemplo, para dezembro.
mas que em virtude de tais circunstâncias que eles elencam no contrato, greves, falta de areia que a gente está tendo agora, que está dificultando as construções aí dos corredores de ônibus, falta de material, de matéria-prima, eles colocam normalmente no contrato, não é uma carência. Eles, se acontecer tais eventos, vamos dizer casos fortuitos, força maior, pode esse prazo ser prorrogado até 180 dias. É um prazo que ele coloca já desde o início. Agora, se a empresa não tem uma justificativa, não teve uma interdição da obra, não teve nada, essa carência não se aplica. Então, ela não pode simplesmente dizer, eu vou te entregar a obra numa determinada data, mas se eu não entregar, eu vou te entregar depois de 6 meses. Então, isso é ilegal, né? Isso não é o correto, é a informação que engana o consumidor, né? Na hora da venda, coloca uma determinada data e lá numa linha do contrato coloca que ela pode ser prorrogada até 6 meses sem nenhum ônus para a empresa. É bem discutível essa cláusula, se ela não é muito bem alertada, especialmente, daí é bom o consumidor guardar a propaganda que ele recebeu, o folder do empreendimento, a conversa que teve com o corretor, se foi presenciado por alguma testemunha, uma foto do que tinha no prédio, às vezes na própria muro do prédio está dito, obra pronta em determinado, tira uma foto dessas situações, porque daí te levou tu comprar por aquele preço, a receber naquela data, e acaba não acontecendo, então tu tem o direito de buscar o ressarcimento. 1h47, tem mais ouvinte na linha, quem fala? Robson. Pois não, Robson. Eu acho que eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Eu sou terceirizado. Robson, duas coisas. Fala mais perto do telefone e desliga o rádio, por gentileza. Vamos tentar de novo? Agora sim. Vamos lá. Diga, Robson. Eu sou terceirizado. Minha empresa presta serviço para um órgão do governo, né? E aí? Eu tenho um parente meu que é concursado. Ele ganha muito mais do que eu e desempenha a mesma função. Sim, isso é legal, mas será que é justo? Bom, o que é legal e ilegal, né? A terceirização é legal, mas ela tem requisitos. Robson, se tu procurar um advogado trabalhista, tu vai encontrar decisões na justiça que obrigam no caso da terceirização, ainda que feita pelo órgão público, obriga a empresa contratada, terceirizada, pagar uma remuneração equivalente se a atividade é da mesma atividade daquele que está tomando o serviço. Então, por exemplo, tu poderia entrar na justiça reclamando diferenças salariais. Ocorre que também tu tem decisões contra. Então, assim, vai ser uma guerra num processo, entende? Mas tu pode buscar, tu pode tentar. Porque existe, sim, vários entendimentos que daí defende princípios da dignidade da pessoa humana, princípios da não equiparação salarial, porque não é a mesma fonte pagadora, mas princípios mais voltados assim, lá para os artigos da Constituição, de preservação do trabalho, não precarização da atividade, porque é muito fácil hoje para eu desonerar uma folha de um órgão público, eu terceirizar uma atividade, que na verdade eu tenho funcionário para fazê-la, né? Só que eu pago um salário para terceirizada muito menor. Isso causa uma discriminação e não é uma situação muito bem olhada, bem vista na Justiça do Trabalho e aceita tão facilmente. Vai ter entendimentos contra o que eu estou falando aqui. Mas no meu entendimento particular, se não é uma atividade de meio, por exemplo, uma atividade de limpeza ou uma atividade de portaria, vigilância, telefonia, que são atividades que daí tem a terceirizadas, que daí tu não tem dentro do serviço público um funcionário naquela função, pode a terceirização pagar o salário que está previsto no dissídio daquela categoria. Mas agora eu terceirizo uma atividade de agente administrativo e pago o salário pela metade, a Justiça do Trabalho já não olha com bons olhos. 1h50, fiz uma compra internacional. Chegando ao Brasil, o correio extraviou o objeto. Como devo proceder? Questiona o Fábio Bastos.
Nessa situação, Fábio, tu vai precisar buscar, primeiro junto com a empresa que extraviou a mercadoria, né? Para ver se ela vai indenizar aquilo que tu perdeu. Isso não sendo possível, se ela não tiver um serviço de atendimento hábil a te dar esse retorno, inevitavelmente vai ter que procurar o judiciário. E é importante que ele tenha prova do que aconteceu, né? A documentação toda, através da qual ele trouxe esses bens para cá, né? A Camila: fiz uma assinatura de revista há 2 anos com cartão de crédito. Hoje não possuo mais o cartão. Fui renovar e a editora não aceita o pagamento por meio de boleto bancário, somente cartões de crédito e débito. Pode isso? Pergunta ela. Não, a empresa tem que oferecer meios de pagamento diferenciados. Não pode condicionar a vinculação a um cartão específico. Agora eu não entendi. Ela não tem mais cartão, é isso? Isso aí. Ela tinha cartão, ela não tem mais cartão de crédito, quer renovar a assinatura, mas a empresa não aceita. É uma coisa até incomum. A gente teria que buscar a empresa, essa empresa teria que buscar, ela tem que fazer uma reclamação na ouvidoria dessa empresa e na verdade está discriminando a compra dela. Ela quer ser uma consumidora do produto que ela oferece e ela que não está dando meio, o fornecedor do serviço é que não está dando meio dela comprar. Eu acho que é uma questão fácil dela resolver, e se não conseguir resolver, infelizmente vai ficar sem a revista, né? Mas pode depois, se ela entender que foi uma situação que causa um prejuízo particular para ela não ter essa revista, de buscar alguma obrigação para essa empresa vir a cumprir esse fornecimento da revista através de uma ação judicial. É uma ação judicial quando é para obrigar o fornecedor a fornecer determinada situação e o consumidor depositando o valor. Tem guarida, assim, no Código de Defesa do Consumidor para ele receber o produto. 1 hora de Gravataí, uma audiência absoluta em Gravataí. Que prazo o revendedor tem para trocar um produto eletrônico por defeito ou desistência? E se eu receber uma lavar-roupas, por exemplo, e a mesma não funcionar, qual é o procedimento? O Código de Defesa do Consumidor diz que tu tem até 7 dias da compra, né? Os 7 dias é para compra feita por telefone, né? A reclamação por defeito aparente é 90 dias. E esse prazo, assim, as pessoas têm que saber do 90 dias, ele é contado a partir do momento que eu visualizo o defeito. Não é do momento que eu recebo o produto. Então eu recebi o produto hoje, o produto só veio dar defeito depois no 8º mês, dali que eu tenho os 3 meses. É que daí que é importante os protocolos dos saques, né? Ele fazer a reclamação, meu produto deu defeito. Daí ele tem ali o início da contagem desse marco prescricional aí. É 90 dias, no caso. Oi, Zanuso, trabalhei por 5 anos com atendimento e, infelizmente, somos obrigados a seguir um script, pois não o fazendo, somos penalizados em nosso comissionamento, correndo até mesmo o risco de sermos advertidos. O assédio moral quase sempre é uma constante por parte de supervisores que querem resultados. E a NR17... norma reguladora? Do Ministério do Trabalho. Me parece que ficou só no papel, pois quando manifestamos que algo está em desacordo com a norma, começam as perseguições. Vocês têm muitos casos assim? Sim, isso é o assédio moral, né? Direto. Você está bem caracterizado, né? Ele conseguindo comprovar na justiça, tranquilamente ele vai ser... Geralmente o assédio ele é velado, né? Então, na verdade, ele vai precisar ou caracterizar, constituir uma prova bem forte, seja ela testemunhal ou documental, né? E vai também, de repente, precisar fazer com que não só essa prova documental ou testemunhal exista, mas que ele consiga levar isso a juízo depois, quando for fazer uma reclamação. O Leandro Taxista diz que corrige a informação anterior e diz que não é na Saturnino, é Avenida IP com Saturnino de Brito. Eu falei com Anilo, não é Anilo então, né? Saturnino com Avenida IP. Muito bem, quem se manifesta? A questão do notebook foi enviada pelo Vinícius. Meu nome é Daniel, sou cliente da GBT, com TV, telefone e internet há 2 anos. Fiz um novo pacote há um mês, reduzindo velocidade de 25 para 15 megas. Instalaram mais um ponto de TV. A velocidade já reduziram, mas o outro ponto de TV. Já liguei e pedi instalação várias vezes, não adianta. O que devo fazer?
Quem responde? Eu entendo assim, aqui nessa questão, o produto não está sendo entregue como ele está contratando, como ele está esperando, como está sendo vendido para ele, né? Ou ele toma uma atitude, é uma decisão do consumidor, né? De tolerar isso, ficar reclamando 1, 2, 3 vezes, abrir os protocolos e chegar a um determinado momento que não vê que a situação está sendo resolvida, ele vai ter que buscar um advogado, ele vai também, se não quiser se valer da sugestão do Vanuso de procurar a Anatel, 1331 é o número. Ele teve uma experiência positiva que ele nos contou, então tá divulgando. O pessoal da Anatel não sei se vai gostar, se vai ter saque suficiente para atender todo mundo, mas vamos ver. Mas assim, se não houver uma resolução de forma administrativa, extrajudicial, ele tem que procurar um advogado, né? Porque quanto mais o consumidor reclamar e mais houver reparações na justiça, essas empresas vão começar a investir nesse atendimento. Às vezes as empresas deixam de investir em qualidade de atendimento porque as reclamações são pequenas. Então é melhor para ela, financeiramente, suportar uma eventual reclamação na justiça de meia dúzia do que fazer um investimento grande para atender bem todo mundo. A Cícia de Gravataí, ela trabalha à noite, diz que adora ouvir o programa, obrigado. Nesse mês, minha conta de... o Amaral de Alvorada, Alessandro Amaral de Alvorada. Nesse mês, minha conta de telefone e internet da GVT veio com informação que a conta do mês anterior tinha sido paga 2 vezes. Não ficou claro, mas descontaram o valor dobrado do valor da conta desse mês. Vamos pagar normal esse valor com desconto. Mas caso a empresa tenha se enganado, ela tem o direito de cobrar o valor que descontou, pois não lembramos de ter pago 2 vezes. E as informações na conta não informam onde e quando foi pago 2 vezes. Apenas diz que desconta a conta atual. O pagamento em 2 vezes ele pode ter acontecido, já aconteceu comigo, né? Uma vez eu paguei uma conta que era débito em conta, que depois eu tinha me esquecido que eu havia colocado ela em débito em conta, né? E acabei pagando a fatura que era débito em conta. Ele pode verificar isso, né? Se aconteceu isso. Mas a empresa está sendo honesta, né? Você está devolvendo o dinheiro, aí eu acho que é o correto, né? É raro, né? É que eu acho que ele está questionando que, de repente, ele não pagou 2 vezes. A questão é assim, ele não lembra de ter pago 2 vezes. Duas vezes. Que daqui a pouco cobrem dele aquilo que ele não pagou. É essa questão que ele está colocando. E eu acho que dentro de uma relação contratual vale para os 2 lados. Né? Só que é um tempo limite para isso. A empresa não pode daqui a 1 ano pensar naquilo que deixou de cobrar 1 ano atrás. Fabiano Divoti diz que a Sky disse que não tinha fidelidade, aí cobraram dela, descobriu que sim. Produtos comprados pela internet têm as mesmas garantias? Pergunta o Alvanir de Guaíba. Mesmas garantias iguais ao Código do Consumidor, não se aplica também às compras feitas pelo comércio eletrônico. 1,59, contraí uma dívida, foi para o endereço errado, passei a maior vergonha, essa carta de cobrança chegou nas minhas mãos, aberta, passou por várias pessoas, dá para entrar com danos morais, diz o Basileski de Serrinha Barra do Ribeiro, um abraço. Depende da forma de quem recebeu, né? A violação de correspondência também é crime. Então ele vai precisar investigar e fazer esse rastreamento para ver de que forma é que a correspondência chegou na mão dele e se ele conseguindo fazer essa prova, começou pelo crime da violação de correspondência e aí tem que ver a extensão dos danos que aconteceram. Em 20 segundos, meu momento Lauro Quadros 2, sou motorista de caminhão, minha carteira está... Não, a pergunta anterior, a empresa tem rastreador em todos os caminhões, mas também tem escuta, isso não é invasão de privacidade? Júlio de Santa Cruz pergunta. Escuta dentro do caminhão? Bom, eu acho que estranho, né? É uma coisa assim que a gente defende transportadora, a gente não conhecia, né? Mas teria que saber, né? Todos os caminhões têm essa escuta ou... Vamos ter que ficar para daqui a pouquinho então. 2 horas na fita final.